Boa noite! Hello! Boa noite, galera, tudo bem? Vamos convidar aqui a Cláudia. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Fabiana, Cacovre. Olá! Oiê, Boa noite! boa noite, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Que bom. Fala boa noite pro pessoal. Gente, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a essa live, viu, Cláudia? É um prazer, assim, gigantesco estar aqui com você. Tenho certeza que hoje o nosso bate-papo vai ser uma delícia. E acho que todo mundo está um pouquinho curioso também para saber, né? Quais são essas novas boas notícias que daremos hoje. Mas, primeiramente, uma boa noite a todos e, claro, queria começar com você, Cláudia. Conta um pouquinho, né? Para quem não. Eu acho que são poucas as pessoas, mas para quem não conhece o Instituto, falar um pouquinho da sua história, o que vocês fazem. Bacana. Primeiro, muito obrigada da gente ter conseguido marcar esse horário, esse dia muito especial para nós, né? Toda essa parceria, esse encontro entre Maiara Verde e Instituto Passo a Passo. Então, é muito bom a gente poder estar aqui para contribuir com a evolução humana, né? Que é esse o nosso objetivo, né? Por meio dos cavalos aí, Tiago, a gente está contribuindo com a evolução dos seres humanos. Muito bom. O Instituto Passo a Passo, você visitou, né, Mayara? Foi muito gostoso te receber lá em casa. Foi uma delícia. Amei, amei. Foi muito bom. Foi Foi um muito dia especial gostoso. mesmo, muito esperado por nós, pelo David, pela Cleci. A gente tem uma legião de fãs da Mayara lá no Passo a Passo. O pessoal faz cursos, acompanha nas redes sociais. E foi bem bacana porque um dia eu mandei um. Só para falar para o pessoal, né? Mandei o link da Mayara para o meu instrutor. Ele falou: "Eu já sigo ela." Eu falei assim. E a Cleci? A Cleci já está fazendo o curso. Eu falei, nossa, eu estava atrasada, né? Contei com a Cleci, que já eram fãs de carteirinha seu, né? Foi muito bacana. E aí começou essa parceria. Então, para quem não conhece, o Passo a Passo, né, é uma associação sem fins econômicos que está na cidade de Itatiba. Não é Atibaia, todo mundo Atibaia não é Itatiba. Interior de São Paulo, bem próximo a Campinas, dá 20 minutos de Campinas, 20 minutos de Jundiaí, 20 minutos de Bragança, a gente está assim, bem no meio dessas cidades. E é uma cidade bem central mesmo, é bem bacana, aqui é uma região montanhosa. Itatiba tem bastante cavalo e nós começamos o projeto do Passo a Passo em 2001 e fundamos como associação em 2005. É uma ONG que tem como propósito contribuir com a evolução humana por meio dos movimentos do cavalo e da natureza, e nosso principal serviço é a ecoterapia. E a ecoterapia é gratuita, então isso é uma coisa que chama bastante atenção na nossa associação, que a gente atende a todos gratuitamente. E para. Aí o pessoal fala, mas como você sustenta esse projeto, né? Com outros serviços que a gente tem aqui, uma escola, a Escola de Eco e Terapias, que é uma escola também filiada à Associação Nacional de Ecoterapia, ANDE Brasil,
Então, através da escola, a gente forma profissionais da ecoterapia, profissionais da saúde, da educação e da equitação, e auxiliares, gestores, né? Então, esse é um pouquinho do passo a passo. E, gente, eu vou E falar para vocês. Eu fui para lá, fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. Eu falei assim, quando a Cláudia me convidou, eu falei, não, com certeza, vou. E no final ficamos quase o dia todo lá e foi uma delícia. Foi super, super, super bem recebida por todos, não só por ela, mas pelo Davis, por todo mundo. Todo mundo. Foi incrível, viu? Um lugar assim que quem ainda não foi tem que ir mesmo, porque é muito gostoso. Um ambiente maravilhoso, muito bem projetado. E assim, o projeto deles é muito bonito, né, Cláudia? O que vocês têm feito com as crianças, não só né, com as crianças, estão com vários projetos, né? sim, sim, vários projetos. E a gente atende, nosso foco maior é a aprendizagem, então nosso foco é a aprendizagem da criança, seja aprendizagem formal ou informal, mas todo ser precisa ter condições de aprendizagem, né? Então a gente foca em crianças e adolescentes, é o nosso principal público-alvo, com ou sem deficiência, a gente trabalha muito em inclusão. E a gente tem o projeto, né, da ecoterapia na escola, que é levar o cavalo como uma possibilidade de aprendizagem também escolar. Então, esse é um dos projetos assim que a gente trabalha muito, que é o programa Paeda. E foi no programa Paeda que eu vi muita semelhança com o que a Maiara fala na equitação, porque o Paeda é um programa de atendimento ecoterápico no desenvolvimento de habilidades, que a princípio foi utilizado para trabalhar com pessoas com transtornos de aprendizagem específico. O primeiro público foram disléxicos, que a gente é um distúrbio de leitura e escrita grave, mas a criança tem inteligência normal. E no Paeda nós não utilizamos recursos nenhum fora do contexto equestre. Então nós não utilizamos bola, bambolê, brinquedos. A nossa ferramenta, ou melhor, o nosso coterapeuta é o cavalo. E nosso ambiente, a gente focaliza muito a questão da gente conhecer a etologia, né? O comportamento equino, as bases da equitação, a equitação fundamental e princípios de algumas modalidades equestres e a hipologia. Então a gente tem que conhecer profundamente o cavalo. E foi aí que nosso caminho se encontrou. Então, eu queria que a Mayara falasse também um pouquinho do trabalho dela. Por quê? Porque o nosso público também está assistindo aqui a live, e aí a Mayara contar um pouquinho quem é ela, como ela foca essa questão da equitação fundamental, que às vezes ela é muito ignorada no nosso país, né? A base. E eu acho primordial essa base para os profissionais que trabalham com a ecoterapia. E aí, quando eu comecei a observar os fundamentos que a Mayara trazia, assim, eu falei, gente, essa profissional tem tudo a ver com a gente, com o que a gente fala aqui, com o que a gente preconiza na área da ecoterapia. Conta aí um pouquinho de você, Má. Não consegui, foi muito legal mesmo, porque quando nós começamos a conversar, bateu muito mesmo, né? A filosofia de trabalho, realmente o que vocês fazem com o que eu acredito também. Até porque eu sou apaixonada por eco, né? Eu tive uns anos atrás um centro de ecoterapia, infelizmente por questões de saúde da minha família não pude continuar, mas eu sou doente, então quando eu soube, né, do teu projeto e quando nós conversamos foi muito legal em relação a isso. Só para o pessoal me conhecer um pouquinho, né? Eu sou instrutora de equitação há mais de 15 anos, sou físio também, trabalhei com ecoterapia, então conheço também da área, que eu só, como eu falei, eu sou alucinada por eco, eu falo sempre que quem trabalha com ecoterapia é aí que vê realmente a grandeza que o cavalo traz para nós, né? O quanto que o cavalo é nobre. É óbvio que quando a gente trabalha com o cavalo a gente já vê isso, mas na eco eu acho que isso é muito mais claro. Né? Eu me encantei muito mais pelo cavalo, me apaixonei muito mais pelo cavalo quando eu comecei a trabalhar com ecoterapia pela leveza que o cavalo tem, por ele ser justamente o coterapeuta.
E aí, bom, a vida toda eu sempre trabalhei com a base, né? Desde o início, eu nunca tive uma boa base, né? Eu aprendi a montar montando. E depois que eu conheci a equitação, eu me deslumbrei. Eu falei, nossa, existe um passo a passo, né? Existe um caminho a se guiar. E assim, no decorrer da minha vida, eu fui posta em situações para sempre trabalhar com a. Sempre tive a oportunidade de trabalhar com a base e me apaixonei. E aí, desde então, sempre invisto nela, né? De trabalhar com os iniciantes, né? Com quem gosta de cavalo, quer montar, independente de modalidade, ou a pessoa quer ingressar numa modalidade, ela primeiramente inicia comigo. E aí foi essa sempre minha busca, né? Tentar. Eu vejo que a equitação ela tem muita dificuldade assim das pessoas entenderem que é uma base, né? Principalmente a equitação fundamental, ela é a Uhum. base de tudo. E outra que eu percebo que a equitação em si, ela desafia muito o iniciante por questões de consciência corporal, né? A gente tem uma deficiência de consciência corporal, principalmente em região de quadril, que é o que a gente mais utiliza na equitação. É, a linguagem também, que eu acho que os instrutores, eu falo porque eu aprendi, né, às vezes de uma forma mais empírica, e eu também ensinava dessa forma. E eu via que era difícil, às vezes, pro aluno entender a minha linguagem, né? Passar exatamente o que eu sabia era muito difícil. Então, eu fui desenvolvendo didática, fui desenvolvendo algumas estratégias, estudando muito a parte de biomecânica. Aí depois que eu me formei como fisioterapeuta, parece que abriu o horizonte, que eu comecei a ver, né, as características físicas mesmo, que às vezes atrapalha, né, na compreensão da consciência corporal, para a pessoa realmente entender o movimento do cavalo. E até hoje eu estudo sobre isso e sou apaixonada por essa parte. Dou aulas de equitação até hoje, dou cursos, mas também agora eu tenho um projeto de formação de instrutores com essa metodologia de equitação fundamental, né? E até você falou uma fala muito legal que eu também eu preconizo muito, né? Eu gosto de usar o cavalo. Isso foi uma das coisas que eu acho que mais a gente teve afinidade, assim. Quando você falou, eu falei, nossa, que legal. Porque do mesmo jeito que a Eco se utiliza de muitos equipamentos em excesso, na equitação também, né? Eu escuto muito pessoal, Mayara, eu não sei mais o que fazer. Eu coloquei um monte de atividades na pista e já não sei mais, não tô mais sem criatividade. E eu falo quanto que o cavalo, né? Se a gente souber usar a biomecânica do cavalo, souber usar o movimento do cavalo, quanto que isso é benéfico para o aluno. Quanto que ele ganha com isso, né? Então, do mesmo jeito na equitação, na eco, né? E você comentou, não, eu também só uso o cavalo, eu acho que ele por si só já é uma ferramenta, assim, poderosa e completa, né? Não precisa de muitos recursos extras, né? Então, apesar de a gente também trabalhar em alguns momentos, e o meu foco é justamente nesse, é tentar extrair, né? E é o que eu falo, hoje, eu brinco com os meus alunos que a gente está no movimento, né, de multiplicar centauros, que eu acho que esse que é o objetivo, né? Que os alunos eles virem um só com o cavalo. E aí, depois disso, eles escolhem o que eles queiram fazer, né? Exatamente. As nossas pernas passam a ser as pernas do cavalo, né? Quando a gente está junto com ele. E você falou uma coisa que eu senti na pele quando eu comecei a trabalhar com ecoterapia. Eu já tinha tido cavalo na adolescência, e tal, mas não tinha tido aula de equitação, não conhecia tecnicamente o cavalo, a equitação. E eu comecei a aprender a montar cavalo, porque sim, o profissional da ecoterapia necessita saber montar a cavalo, ele não precisa ser competidor, não precisa ter alta performance, mas ele precisa entender o seu corpo em relação a esse outro movimento que se encaixa ali, esse encontro, né? Até para você ter uma autopercepção, para depois você poder orientar um praticante ou poder fazer alguma ativação, mesmo que seja passiva com o seu praticante. Você precisa entender alguns pontos primordiais, assim. E quando eu comecei a buscar essas aulas de equitação, eu montava cega, surda e muda e sem sensações, porque não era permitido, né? Então, deixa eu só fechar uma porta aqui, porque tem muitos animais na minha casa. Normal, eu fiz uma live outra vez, meu Deus do céu, tinha só cachorrada atrás. Normal, Faz viu? parte, né? Eu tô Tem, achando daqui a estranho, porque eu pouco tenho um monte aqui na frente que fica deitado, eu tô achando estranho eles quietinhos agora. Daqui a pouco os gatos começam a arranhar a porta, assim, para poder entrar também, que eles não suportam ver a gente fechado aqui. E aí foi interessante porque essa falta de consciência corporal e a falta de um professor que despertasse essa consciência na gente. Então a gente sempre acha que as ferramentas estão fora. Então você manda um beijo, a perna fica balançando.
você esquece que você tem quadril, você trava a sua coluna, e isso traz lesões. Eu até comentei com a Mayara o quanto tempo, né, que eu fiz isso e hoje tem dor aqui, dor ali, porque causa lesão. E a gente esquece que a gente tem estruturas flexíveis que dá para flexibilizar no cavalo também, como o nosso quadril tão importante. E quando a gente não sabe, a gente vai passar a mesma coisa para o nosso praticante. Então, assim, quem trabalha com natação sabe nadar? Professor de natação sabe nadar? Você colocaria seu filho numa escola de natação que o professor não saiba nadar? Não, né? Jamais! Então não dá para colocar uma criança na ecoterapia, um praticante na ecoterapia, se o professor não sabe o mínimo das bases da equitação, o mediador daquela sessão. Então, precisa sim, o profissional da ecoterapia precisa conhecer a etologia, que é o comportamento do cavalo, a hipologia, que é a biomecânica, as partes corporais do cavalo, porque vira ferramentas, vira estratégias terapêuticas e educacionais, né? Precisa conhecer os exercícios básicos de uma equitação fundamental. E no nosso programa, que é o PAEDA, precisa sim conhecer as bases do volteio, as bases do salto, a base do adestramento, porque a gente tem praticantes que têm o distúrbio de leitura escrita, mas a base dele é o problema de movimentação corporal. Então, ele precisa resgatar esses movimentos, essa consciência corporal, de imagem e de esquema corporal, para ele poder ter uma coordenação motora fina, um movimento de pinça, para ele poder entender que a escrita é feita de linhas curvas e retas, que é o nosso picadeiro. Não adianta eu ficar só em curva com a minha criança. Então, quando eu engramo isso no meu corpo, eu entendo o que que é uma curva, o que que é uma reta, como eu faço com o meu corpo de uma forma global, depois eu venho para o motor fino. E aí que Uhum. tá dá para trabalhar um monte de coisa motora fina, visto você fazer um movimento numa baliza, exercícios de aquecimento no cavalo, não precisa ir nem muito longe, né, Mayara? Uhum. Sim. Não, o Então, quanto próprio. essa consciência que você fala é tão importante para nós termos consciência dessa consciência corporal, né? Sem dúvida. E assim, pensando no profissional da eco, né? Eu falo porque até eu contei, acho que quando eu estive lá no Passo a Passo, que eu fiz um curso de ecoterapia pela Ande, né? Eu tenho o curso e foi muito engraçado, porque só eu montava de todos os profissionais, e foi um curso básico que você tem um pouco de equitação, e aí você tem também as estratégias, né? Que a Ande passa em relação à ecoterapia. E na parte da equitação, todo mundo ficava em choque. Aí até eu ajudei o professor praticamente a dar aula. Então, assim, o que que acontece? Não é só uma questão de que, ai, não, tem que aprender a montar, porque. Não, mas assim, eu sempre falo, se o cavalo. Eu sempre coloco o cavalo como um terapeuta, né? Não como uma Sim. ferramenta. Ele é um terapeuta. Então, assim, quando você vai trabalhar em qualquer ambiente, você conhece as pessoas que você está trabalhando, né? Você minimamente você conhece, tem que conhecer, você tem que entender quais são os valores, tudo até para ver se, né, para vocês trabalharem em conjunto em sinergia. Como que você vai trabalhar? Como um ecoterapeuta vai entender, por mais que ele estude na teoria, eu acho assim, eu gosto muito da teoria aliada à prática, né? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que fala, Lenin fala, né, que a teoria sem prática de nada vale e a prática sem teoria é cega. Então, assim, as duas coisas, elas têm que andar em conjunto. Então, assim, a teoria ela é extremamente importante, eu sou super a favor. Mas o ecoterapeuta, ele tem que vivenciar, né? Até Sim. porque, dependendo se ele precisar, de repente, fazer uma iniciação de uma base, né? De um par equestre, alguma coisa assim, ele não vai ser Exato. o instrutor, mas ele tem que ter uma base, ele tem que entender até as dificuldades que o praticante vai ter. Eu sempre falo para os meus alunos de formação, eu falo, viu, vocês têm que montar muito. Porque, assim, hoje eu vejo muitas dificuldades que os meus alunos têm, e eu já tive, e eu sei exatamente, eu já passei por isso, né? Você vivenciar aquilo, você sabe traduzir, às vezes, porque você ganha empatia até, né? Você gera uma empatia com o seu praticante. Então, isso é muito importante, eu acho que, e não só nesse sentido, mas também para até formular prognósticos, né? Para formular até uma ter uma estratégia terapêutica, alguma coisa assim, é muito melhor quando você conhece com mais profundidade o cavalo, né?
E aí, claro, estudar ecologia, que nem você falou, perfeito, estudar a parte de, né, comportamento equino, como que ele vive em manada, como ele reage, mas você também sentir, né, sentir o cavalo, sentir sobre o cavalo o que que ele faz é importantíssimo, né? Só quem monta sabe, né? O quanto que desafia a gente em todos os sentidos. A parte de coordenação motora que nem você falou, né? O fato, às vezes, de você, por exemplo, fazer um círculo é extremamente um círculo bem feito, né? É extremamente É difícil, difícil, né? tanto para o Uhum, cavaleiro uhum, quanto para o cavalo. uhum, Então, esses detalhinhos é super importante estar em voga, né? As pessoas têm que se conscientizar. uhum. E o que eu vejo na sua prática, assim, né? E que tem tudo, toda a conexão com a nossa parte do passo a passo, é que assim, a gente utiliza estratégias extremamente simples do ambiente natural do cavalo e da movimentação humana junto com a movimentação do cavalo. São simples as técnicas, porém não são simplistas, não são simplórias, não simplistas, elas são profundas, porque é um grau de autopercepção através da sua metodologia que a gente tem que ter, que é algo de autoconhecer-se mesmo, né? Se ver naquela relação com o cavalo, né, Mayara? É por aí? Você Sem percebe isso na dúvida. sua prática? Sem dúvida, sem dúvida. É uma percepção, porque assim, eu falo para o pessoal, né? Tanto que eu falo, gente, colocar uma criança para montar, e ela, né? Eu sou muito contra a criança iniciar a conduzir o cavalo sozinha, né? Eu vou dar o exemplo da criança, mas pode ser um adulto também. Pegar uma pessoa do nada e a pessoa do nada, primeiro dia dela, ela já conduzir, fazer círculo, não sei o quê, trote, galope. Eu falo, gente, só a percepção do seu corpo, né? Você entender o movimento do cavalo, os três tipos de movimento, o teu posicionamento e de partes do seu corpo que no seu dia a dia você não está acostumado, é muito rico de informação. Então tem que ser uma coisa paulatina, né? Tem que ser uma coisa assim, devagar, para que a pessoa consiga assimilar e assim, assimilar no sentido da consciência corporal, a gente fala dela, gosto de falar no sentido assim, consciência corporal, meio vago. Não, a pessoa tem que sentir mesmo o corpo dela sobre o cavalo. Ela tem que sentir as partes do corpo, ela tem que sentir os movimentos de tensão que ela tem, né? Eu falo, grande parte dos Uhum, problemas de equilíbrio tem a ver com a tensão. E a tensão, uhum, muitas vezes, é até psicológica, é o medo, né? É a insegurança. Às vezes a pessoa está bem posicionada, mas ela tem medo. Então, isso que você falou tem tudo a ver. Tem essa. E eu acho também outra coisa muito importante, a linguagem que a gente vai trabalhar com o praticante, que é o que eu faço, por exemplo, com os meus alunos, ela tem que ser simples, que nem você falou, né? Não é simplista porque tem toda uma metodologia por trás, tem todo um porquê. É uma coisa que eu sou super a favor, assim. Eu sempre falo pro pessoal da formação, nada que você explica, você pode explicar, porque sim. Não é porque sim. Tudo tem um porquê. Né? E quando o aluno sabe o porquê, independente da idade, enfim, fica muito mais fácil para ele assimilar, para ele fazer uma associação, para ele fazer uma analogia, né? Então, a linguagem tem que ser simples também, a gente não precisa complicar, né? É só utilizar o próprio movimento do cavalo, utilizar as estratégias dele e tá tudo certo. Ele mesmo já. Eu falo que o que a gente faz é traduzir, né? O instrutor, ele traduz, só isso, a comunicação. isso mesmo. E aí, numa equipe, por exemplo, como você disse, pode até evoluir um praticante da ecoterapia para um paraequestre. Mas se eu não tenho na minha equipe os profissionais, olha o que já aconteceu. O praticante passar o profissional. No passado, eu já tive profissionais que estavam comigo na ecoterapia e tal, e o praticante evoluiu tanto na ecoterapia que ele já galopava. E a terapeuta não galopava. Como é que aquela terapeuta vai atender aquele adolescente? Porque a ecoterapia ela é um grande guarda-chuva, né? A Andi Brasil ela foi bem feliz quando ela trouxe a metodologia para o Brasil. Eles pautaram muito na Itália, no modelo italiano de ecoterapia, onde o guarda-chuva é a ecoterapia, a palavra, porque essa palavra é brasileira, não é uma palavra que você encontra nos outros países, são utilizadas diversas outras nomenclaturas em inglês, mas no Brasil a nomenclatura é ecoterapia, e dentro dessa nomenclatura, desse grande guarda-chuva, tem a hipoterapia, que é onde a atuação do fisioterapeuta, do terapeuta
da fala, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional é bem presente, porque são profissionais da saúde, utilizando o cavalo como um movimento cinesioterapêutico, ou seja, uma estimulação motora, neuromotora para esse praticante. Aí tem um outro programa que é educação e reeducação. Essa mesma criança, ou uma outra criança com uma patologia parecida, já tem condições de ficar sentada, já consegue um controle de tronco, já se segura sentadinho no cavalo, então já consegue liberar esse corpo físico que já tem mais controle para trabalhar as questões pedagógicas, né, de aprendizado de alguns conceitos. Aí tem um terceiro programa que é o pré-esportivo, onde a gente trabalha muitas habilidades sociais, muitas questões emocionais, muitas questões cognitivas, que é uma das coisas que a gente trabalha no PAEDA, nesse programa que a gente criou em 2005, o Programa de Atendimento Ecoterápico no Desenvolvimento de Habilidades, que a gente trabalha habilidades cognitivas, habilidades de consciência fonológica, que é uma habilidade específica para leitura e escrita, e habilidades socioemocionais. Então, dá para trabalhar muito isso no terceiro programa. E o quarto programa, que é a prática esportiva para equestre, ainda com uma finalidade terapêutica, mas o praticante que está nesse programa tem condições para evoluir para um esporte. Aí ele sai do guarda-chuva da ecoterapia e vai para o esporte para equestre. Então, o quarto programa já é um passo para ir para o para equestre. Agora, se eu não tenho uma equipe preparada na área do cavalo, e quando eu digo equipe, o que a gente preconiza? Um instrutor de equitação para ecoterapia, um psicólogo e um fisioterapeuta seria uma equipe mínima. Se eu tenho uma fono, uma TO, um pedagogo, um educador físico, nossa, eu tenho uma equipe ampliada, melhor ainda. Ontem eu tive dando uma aula no curso básico da Andi, né? E a gente ministra em vários lugares, foi lá no nosso colega, no Keter, foi muito bacana, uma turma 10, uma turma, né, com vontade, mas aí você pede para aqueles que têm mais intimidade com os cavalos fazer uma estratégia de montaria conduzindo o seu próprio cavalo. Eu até coloco um condutor numa guia mais média, assim, nem longa, nem tão curta, para dar aquela sensação de segurança e a pessoa vai segurando. A única coisa que ela precisa fazer é um círculo, uma diagonal e uma parada. Para trabalhar a memória, eles memorizam um percurso e fazem. Adultos que estão em formação, já falo o que você citou aí, o medo, a insegurança de estar montando um cavalo novo, às vezes me bloqueia de trabalhar minha memória. Então, a gente não pode esquecer que o ser humano não é dividido. Ah, agora eu vou trabalhar a parte Perfeito. cognitiva, agora eu vou trabalhar a parte motora, agora eu vou trabalhar a parte emocional. As coisas acontecem juntos. E ninguém aprende com medo. Ninguém aprende com medo. Então, a sua metodologia é muito bacana porque não pegue na rédea no início. Você só vai pegar na rédea quando você estiver preparado, com seu equilíbrio, né? Livre para você começar a conduzir. Porque quando você tem eu não sei se você já ouviu falar essa palavra equilíbrio, né? De equino, líbrio, cavalo. Cavalo livre significa equilíbrio, né? Não Então é sabia, muito que legal. interessante. Que De legal. equino, Sim, sim. líbrio, né? Cavalo livre. E quando eu tenho um equilíbrio, eu estou livre para desenvolver outras habilidades, né? Não só do fazer, mas do pensar, do sentir, né? Então, o equilíbrio é fundamental. E uma equipe que tem esse conhecimento do cavalo não é só um instrutor. Eu não posso ter um problema lá e falar, agora é a vez do instrutor. Eu, como terapeuta, eu preciso conhecer muito bem o meu co-terapeuta, que é o cavalo. Sem dúvida. E assim, o que você comentou, né? Entender como também quais serão as dificuldades do teu praticante em relação a isso, né? Porque eu sempre falo, a equitação, as pessoas, principalmente a equitação, a eco ainda tem mais um fundo terapêutico, que as pessoas conseguem ainda olhar um Sim, global, né? Que não tem como. Agora, na equitação, isso é horrível, porque as pessoas, elas, principalmente os instrutores, eles focam muito no físico.
Ah, não, isso, a equitação é física, imagina, atitudes mentais. Eu gosto de colocar a equitação com 3 pilares, a fundamental, né? E tem a acadêmica, tem as outras, mas assim, que focam no cavalo. Eu falo que a fundamental foca no cavaleiro. Primeiro, o cavaleiro tem que aprender o idioma do cavalo. E qual que é o meu idioma com o cavalo? Meu corpo, né? Para eu conseguir aplicar as ajudas, perna, quadril, rédea, eu tenho que entender o meu corpo sobre ele. Depois disso aí é outro patamar. Então eu falo, primeiro pilar, atitudes mentais, segundo, comportamento equino, terceiro, ajudas. Se um cavaleiro não souber minimamente esses 3 pilares, ele não consegue ganhar relaxamento, ele não consegue ganhar equilíbrio, né? E eu falo assim, as pessoas, eu escuto muito essa palavra, né? Eu achei até legal o significado dela, que eu nunca tinha parado para pensar, e super bonito até, né? E tem tudo a ver com a gente. Mas o que eu mais escuto é, mas eu quero ter equilíbrio, né? As pessoas colocam o equilíbrio como o primeiro patamar. Mas antes do equilíbrio tem uma outra coisa, que é o relaxamento. Para que a gente consiga equilíbrio, né? Eu falo muito para os meus alunos em relação à balança, né? Imagina uma balança. Uma balança, para ela ficar em equidade, eu preciso os dois lados equivalentes, eu preciso que os pesos estejam iguais. Se eu tenho tensão, se eu tenho mais peso de um lado do que do outro, o que acontece com essa balança? Ela desequilibra. Mesma coisa a gente sobre o cavalo. Quando nós estamos relaxados, todos os nossos músculos estão trabalhando em equilíbrio. E aí a gente consegue seguir o movimento, aí a gente consegue manter o nosso equilíbrio sobre o cavalo. Tensionou, já era. Aí que você perde, vocês viram, né? E a mente está inteiramente ligada. Então, muitas vezes a gente vê, não só os praticantes, mas muitos alunos, né, falando assim, muitos alunos não, muitos instrutores. Meu aluno não evolui, meu aluno tem dificuldade, meu aluno. Mas você vê a pessoa ela tá em choque, travada, ela fica em estado assim, tipo, o que que isso. E por quê? Porque ela não conhece. Eu brinco muito assim, eu não conheço vaca. Eu amo vaca, mas eu não vivi. Então, vaca de leite ainda tudo bem, mas se você me jogar dentro de um pasto com Nelore, eu entro em choque, porque eu não conheço a natureza. Eu falo brincando, mas é verdade, eu não conheço. Imagina, se você me jogar lá, eu vou ficar, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Se você me jogar num pasto com um cavalo selvagem, eu vou estar de boa, porque eu sei como é que ele vai reagir, como que o cavalo vive. Então, eu acho isso legal. Quando a gente conhece, né, o conhecimento, ele dá um respaldo na segurança muito grande. Eu sempre falo, quando um aluno meu fala assim, eu estou inseguro, eu estou insegura, eu estou inseguro, está faltando conhecimento. Ou próprio, né? De se conhecer, de sentir, eu estou preparada para aquilo, né? Eu estou preparada para fazer aquela ação. Ou o conhecimento do cavalo. Será que o cavalo vai ter algum tipo de reação? Será que ele vai disparar? E se ele disparar, como que eu reajo? Como que eu tenho que fazer? Por que que ele faz isso? Isso previne muitas coisas, né? Então, assim, e aí levando para o âmbito terapêutico, para o profissional principalmente, né? Às vezes o praticante pode ter algum tipo de reação que não é, às vezes, nem da patologia, nem de nada. Às vezes é medo, às vezes é insegurança, às Sim. vezes outras questões. E o terapeuta, se não vivencia isso, se não sabe disso, como que ele vai entender, né? Como que ele vai ter simpatia com o praticante? Não tem como, né? E é interessante que às vezes o medo é do praticante, mas às vezes o medo é do terapeuta e o medo limita aquele praticante. Porque a gente tem os dois extremos, Perfeito. aquele terapeuta que não tem medo de nada e coloca até em risco o praticante porque ele não tem medo, porque ele desconhece o cavalo, né? E tem aquele que conhece o cavalo, então ele sabe equilibrar essa questão, quanto eu solto, quanto eu protejo. E tem aquele que tem medo de tudo, aquele terapeuta que tem medo de tudo e não deixa o praticante fazer nada, nem montar no cavalo sozinho, né? Tem que montar na rampa, descer na rampa, tem que fazer isso. Então, assim, a gente monta na rampa por uma questão de proteção do cavalo, então a gente está sempre montando na escada, na rampa, tal, mas por uma outra questão. Mas o praticante pode descer fora da rampa e é uma questão que ele vai aprender. Se o terapeuta tem medo, ele não deixa, ele fica protegendo, super protegendo esse praticante, mas porque o medo é dele, então ele pega e projeta aquele medo no praticante. Por isso que não tem outro caminho. Não. Eu até te falo, né? Você disse que os alunos do curso básico, muitos, né? E a gente tem que sempre começar. Não conhecer não tem problema nenhum. Agora, não conhecer e ficar na ignorância, aí é um problema.
colocar a sua atuação na profissão como ecoterapeuta e não desenvolver o seu conhecimento do cavalo. É o que eu falei no curso básico ontem. Eu falei assim, primeiro ano de um profissional da ecoterapia deveria ser na cocheira, cavalo. Uhum. Cavalo. Primeiro ano. Então, quando o pessoal vem para a escola de equiterapias do passo a passo, por onde eu começo? No cavalo. Ah, mas eu quero ser gestor do centro. Tudo bem, começa no cavalo, porque o gestor também precisa conhecer as necessidades de um cavalo, o que que ele vai comprar, o que que ele vai adquirir. Ah, eu vou fazer uma baia linda para o meu cavalo, né? Mas não E não precisa é da baia, o cavalo funcional. não é funcional. Vou fazer lindo, maravilhoso, né? E às vezes ele nem precisa fazer uma baia, ele pode fazer um piquete com abrigo. Tem uma baia se ele não tem esse espaço e sem necessidade também, porque cavalo é liberdade. Então, assim, se ele não conhece, né, ele vai tomar decisões erradas. E da mesma forma que você fala do tripé, a importância do tripé para a equitação fundamental, a gente criou o tripé da escola aqui. O tripé da escola é terapêutico, então precisa fazer os cursos na área terapêutica para você conhecer o que que é a ecoterapia. Cavalo, então terapêutico e cavalo está aqui, ó, na base, são os primeiros. Gestão. Se não tem Uhum. gestão no centro de ecoterapia, gestão e captação de recursos, né? Se não tem gestão, também não consegue ter essa base, que é o terapêutico e cavalo. E quando eu comecei na ecoterapia 21 anos atrás, se falava muito dos cursos terapêuticos, curso básico, avançado e tal. E aí eu comecei a criar o curso de iniciação à equitação para ecoterapia. Então, que as bases, os fundamentos equestres para a ecoterapia deveria ser o primeiro curso. É o que a gente indica aqui. Então, faz os fundamentos equestres, a iniciação à equitação para a ecoterapia. Então, todos esses fundamentos equestres. Depois você vai para o curso básico mais preparado. Você sabe o que, que é um pouquinho de um cavalo, né? Você sabe o que, que é, você já sabe um pouco do funcionamento. Aí você já vai com menos receio, você já se coloca mais à prova de fazer as práticas com mais segurança. E não é um curso, né, Mayara? É um percurso que É não um acaba percurso. nunca. Não, pro resto da vida. Não é um curso, né? Eu falo, a gente não vende curso, a gente promove um percurso. E aí, nesse percurso, a gente encontra você, né? No percurso do passo a passo, que a gente acabou de montar a escola de equitação para profissionais da ecoterapia. E quando eu falo profissionais da ecoterapia, é o terapeuta, é o educador, é o auxiliar guia, é o auxiliar lateral e é o instrutor de equitação. E nós temos auxiliares guias e auxiliares laterais voluntários e funcionários de centros de ecoterapia. Então, esse público, os profissionais do cavalo e os profissionais da ecoterapia em si, eles precisam ter esse conhecimento do cavalo. Então, nós criamos uma escola focada na formação desses profissionais da ecoterapia. E a ideia é eles irem fazendo as aulas com o Davis, né, que é seu aluno também, as aulas com ele, com a Cleci, só que vão ter algumas clínicas e aí entra a Maiara, né? E aí entra a Maiara nas clínicas que a gente vai estar proporcionando aí no nosso espaço, no Instituto Passo a Passo, em parceria com a Maiara Verde. E eu acho que vai ser fantástico. Já tem gente aí de fila de espera querendo participar desse curso, né? Dos dois, tanto da biomecânica, né? Que é importantíssimo, né? Essa questão da biomecânica do centauro, que é o cavalo e o cavaleiro, quanto lapidar essas bases da equitação, né, Mayara? Fala um pouquinho Exatamente. mais sobre Ah, eu só isso. tenho que agradecer o convite de fazer parte da equipe, né? De poder estar com vocês lá e proporcionar essas clínicas, para mim vai ser show. E a ideia é, no curso de lapidação, eu gosto desse nome de lapidação, porque na verdade é lapidar mesmo, né? Para as pessoas, o legal é que eu consigo trabalhar com essa metodologia qualquer tipo de nível. Então, mesmo as pessoas, eu até falo, aqui em casa eu faço muito isso. Qualquer pessoa, mesmo atleta, eu consigo trabalhar.
com essa metodologia. Por quê? Porque grande parte das pessoas não tiveram base. Né? A gente não teve uma boa base sólida, que nem eu falo, nós somos, na equitação, muito parecido com uma casa, né? O alicerce tem que ser muito bem feito. Se o alicerce é muito bem feito, a casa ela vai ter uma durabilidade, aí vai ter uma fundação muito boa. Né? E a mesma coisa na equitação. Então, o foco é na base. O curso que nós planejamos e faremos juntos aí será de 3 dias. Um dia vai ser meio período, né? Vou contar já um pouquinho do curso. Ele vai ser meio período. O primeiro dia que seria um dia de avaliação. Eu gosto bastante de fazer uma avaliação no solo, né? Porque as pessoas, todos nós temos compensações no nosso corpo, né? Então, encurtamentos musculares, padrões, né? Geralmente posturais, que interferem muito no cavalo. Eu falo que a gente monta muito mais fora do cavalo do que sobre, né? A pessoa, eu sempre falo para o pessoal de formação, para os meus alunos de formação, eu falo, gente, no momento que teu aluno chega na aula, na tua avaliação do primeiro dia, você já vai saber exatamente qual que vai ser o padrão dele. Só no momento que ele chegar, que ele caminhar, que ele parar, que ele falar com você, que ele se aproximar do cavalo, você já vai entender isso. Então, eu gosto muito de fazer essa avaliação de solo, que é uma avaliação que eu faço num cavalete. E aí, os alunos, eles montam, e aí eu já tenho um padrão. Eu já vou saber identificar exatamente quais são os erros, as dificuldades. E aí, já começa o primeiro passo da consciência corporal, porque eles mesmos começam a perceber que existe esse erro. E eu faço fora do cavalo, primeiro para não sobrecarregar o cavalo, que é judiação. A gente, de repente, tem que ficar um tempão fazendo correções e várias pessoas montando, o cavalo lá parado olhando, eu acho que não é legal, né? E fora que, assim, dá a possibilidade da pessoa, primeiro, o fato dela estar fora do cavalo, eu elimino um componente aí muito importante que afeta muito a postura, o medo. Às vezes eu posso pegar pessoas que estão realmente iniciando, e aí, tanto que é super engraçado, apesar do padrão dela no cavalete ser no momento que ela monta muda um pouquinho, porque vem o medo. Né? Tem o padrão emocional ali também. Então, fazer essa avaliação no cavalete para mim é bem importante. Eu faço isso, que seria a parte teórica, né? Eu gosto da teoria com a prática junto. Eu gosto bastante dessa linha. E aí, nos outros 2 dias, nós faríamos mais a parte prática da equitação mesmo, no equivolting, que eu chamo, né? Acabei mudando um pouco a palavra, porque eu utilizo algumas figuras só do volteio para equitação. Então, e por que eu não falo volteio? Porque o volteio remete muito à modalidade. E eu quero desmistificar que a gente não precisa de modalidade para aprender a montar. Muito pelo contrário, né? Existe um antes, né? Então, por isso, a gente tem toda essa base do volteio, a base da guia e, por último, a condução. Então, é um intensivo, na verdade, né? Desses dias que nós estaremos juntos lá. E vai dar uma boa base, já vai iniciar. E o legal desse trabalho é que, assim, a pessoa, ela sai sabendo que ela tá errando e com exercícios já para ela treinar, né, fora. Então, isso que é legal. Quando ela for para o centro de ectoterapia, quando ela estiver com as pessoas que ela pode treinar fora, ela já vai ter alguns exercícios que ela precisa fazer. Ela já vai ter a linha de raciocínio que ela tem que trabalhar com o corpo dela e ela vai sentir os erros dela. Isso que é o principal. Antes de mais nada, eu sempre falo, o primeiro ponto é a gente entender, nós temos que entender nossos erros, para depois você ter o caminho do acerto, né? O grande problema, muitas vezes, é que as pessoas não entendem o porquê que estão errando. Então, o primeiro passo é esse, entender o erro e ter o mapa para conseguir essa evolução. Então, é isso que a gente vai trabalhar. E o curso de biomecânica vai ser um curso de biomecânica também para profissionais, né, da ECO, e justamente trazendo esse olhar, né? Como trabalhar a consciência corporal através da biomecânica humana, né? E junto com o cavalo, então por isso que eu gosto de falar da biomecânica do centauro, porque ali eu não vou ficar falando da biomecânica só do corpo humano ou só do cavalo. Eu vou falar como que a interação homem-cavalo ali nos afeta em relação ao equilíbrio e afeta o cavalo. O quanto que nós afetamos o cavalo por más posturas, e o quanto que o cavalo nos afeta no sentido de movimento. Eu sempre falo, o cavalo, ele é eu sempre gosto dessa analogia. O cavalo, ele é o homem da dança. Eu vejo a equitação como uma dança e o cavalo é o homem da dança. Em relação a movimento, é ele que nos rege. Em relação à liderança, somos nós. Mas ele que nos rege. Então, entender isso
a biomecânica do centauro ajuda bastante, né? Principalmente essa questão da consciência. Então vai ser, acho que, bem, bem gostosa. Vai ser uma troca, né? Porque sempre é uma troca. Eu sempre falo que eu aprendo demais também nos cursos, né? Mas vou tentar compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Vai ser um prazer. Bem legal essa analogia da dança, né? Porque tem gente que fica brigando com o movimento que o cavalo traz também, né? Então essa briga ela causa a tensão, aí o desequilíbrio, aí é uma bola de neve também, né? E o Exato. quanto se acomodar nesse movimento, né? Que movimento é esse que ele me traz? Isso não quer dizer que a liderança esteja com ele, mas o movimento é, né? A gente interferir o menos possível e a gente dançar essa dança, né? É muito bacana Exatamente, essa analogia. exatamente. As atitudes, né, são nossas. Então, assim, quem vai imprimir ali a liderança somos nós. Mas a gente, em relação ao movimento, até porque, se a gente pensar no centauro, né, como nós começamos no início, as pernas são dele, né? Eu sempre falo, o nosso quadril é como se ele enroscasse ali no lombo. Então, ele tem, é isso que a gente, para que a gente consiga ter uma liderança efetiva, né, ter uma comunicação efetiva com o cavalo, a gente tem que se conectar, que nem aquele tem aquele filme do Avatar, né? Que eles se conectavam É, com. É bem aquilo mesmo, né? Que eles bem que aquilo, né? ajudavam. É bem isso. Então, parece um pouco romântico, né? Mas eu acho que é a melhor analogia para que as pessoas entendam que precisa ter essa conexão, né? E quando acontece essa conexão, né, é algo que a gente não explica aqui, né? A gente sente, a gente fala, foi, agora foi, né? É isso, né? É, quando a gente está aprendendo o trote elevado e a gente faz a diagonal correta, né? A gente fala, pronto, não tô mais pipocando, eu tô no trote sentado, né? Que é muito difícil. E você sentir esse movimento do cavalo, né? Ou no galope você não ficar voando na sela e você conseguir. Aí, às vezes você tem milésimos de segundo que você sente essa conexão, depois perde de novo e depois e isso vai aumentando o tempo, né, dessa conexão depois. Eu quero um monte de profissional da ecoterapia conectado com os cavalos em todos os sentidos, né? Nessa relação, né, que a gente fala tanto em horsemanship hoje, mas essa relação mesmo, né, de interação homem-cavalo, nesse comportamento de parceria no tratamento, essa conexão que você fala do centauro, dessa biomecânica, entendendo essa hipologia, essa biomecânica, como eu me conecto nisso, né? E o coração, né? A conexão de coração, de sentir e de fazer essa conexão, porque a ecoterapia ela não é mágica, né? Mas ela imprime uma magia assim gostosa, né? Porque o cavalo ele é completo. Ele é terra, ele é o aqui e agora, ele é o concreto, ele é o emocional, né? Ele é um ser, né, feito de Deus, né, espiritual, né? Então ele é esse ser inteiro, né? E ele proporciona essa saúde integral para o ser humano. E se o profissional tem essa profundidade de conhecer o cavalo, a terapia dele vai ser muito mais profunda. Não vai ser, eu vou dar meia horinha no meu cavalo andando, uma voltinha a pasto. Vai parar de ser voltinhas a cavalo. É uma terapia profunda e que pode mexer profundamente com o ser humano, mas primeiro tem que mexer com a gente, que é o profissional, que está ali mediando uma sessão de desenvolvimento humano. E essa parte do profissional da ecoterapia, seja ele o educador, seja ele o terapeuta, o auxiliar guia, o auxiliar lateral, o instrutor, né? Estar nessa intimidade com o cavalo é primordial. E aí que você entra nos ajudando na escola de ecoterapias, né? Trazendo toda essa bagagem de conhecimento, essa metodologia que faz toda a diferença, né? Pra gente faz toda a diferença, porque não precisa mais aprender equitação sofrendo. Eu sou da época que eu aprendi equitação sofrendo, né? Você é mais Cabo de jovem, mas eu acho que vassoura, cabo de vassoura, é, galopar, trotar sem estribo. sem estribo nas Fazer primeiras duas pegadas aulas. sem estribo, que eu quero dar um tiro. Quem faz isso ainda hoje?
Então é bem complicado, né? É duro, Porque é duro, é é duro. bem complicado. Então não precisa mais disso. A gente está num outro nível de entendimento sobre essa relação homem-cavalo, né? E aí vem essa parceria aí que alegra nossos corações. Muitas coisas alegraram nosso coração. Eu vou contar uma novidade aqui, vou contar uma novidade? Posso? Eu já contei para você hoje. Sim! Ah, antes de você contar, eu vou contar uma. Que Tá ontem, bom. gente, pode todo mundo dar parabéns, que ontem a Cláudia cumpriu mais um ano de vida. Com muita saúde. Parabéns para ela. Obrigada, Muitos anos de vida, muita saúde, muito sucesso. Que Deus te abençoe muito. obrigada. 48 primaveras. Ah, começo de uma vida. Começo, agora que começa a vida. Olha, nossa, 2001. Nós estamos em 2021. 21. Quando eu comecei com a ecoterapia, eu tinha 28, 27, Olha, que vinte e incrível. sete, Que história, hein? Que história. vinte e Parabéns. sete Parabéns. anos, e agora Que Deus 48. continue te dando muita saúde para você tocar muito esse projeto, porque ele é lindo. E dê muita saúde, muita Obrigada. força. E eu acredito que dá, sim. Muitas pessoas falam assim, mas não se vive da ecoterapia. Hoje eu vivo da ecoterapia, bem como mais 14 funcionários do Instituto Passo a Passo, onde a atividade única e principal é a ecoterapia, nossa atividade única e principal. Somos em 15 pessoas trabalhando em prol da ecoterapia, em prol de levar o cavalo para a vida das pessoas, né? E a gente está assim, rompendo barreiras, porque a nossa atuação era muito da Federação Internacional de Ecoterapia, 4 páginas falando do passo a passo, né? E uma das coisas bacanas no passo a passo foi muito legal, um reconhecimento. Hoje saímos na TV Tribuna de Santos, uma afiliada da Globo, lá falando de uma pesquisa que a gente apresentou no Congresso Internacional da Coreia, sobre o volteio para pessoas com deficiência e inclusão com e sem deficiência. Então, a gente fez um grupo no barril, um grupo barril-cavalo e um grupo só cavalo. E vimos que a experiência de barril-cavalo é muito significativa para o desenvolvimento psicomotor. Uma pesquisa aí liderada pela Juliana, nossa fisioterapeuta, com a minha participação, participação da Aline, nossa psicóloga, nossa Que equipe que toda incrível. ajuda, toda Me deu uma contribui. coisa, Cláudia. Conhecimento. Opa, travou um pouquinho. Travou, voltou? Voltou? Acho que sim. Tá me vendo? Cláudia? Tô aqui. Oi, voltei. Está me ouvindo? Tô te Você deu uma ouvindo. cortada. Será que fui eu ou foi você? Não sei. Ah, então tá bom. Eu, Eu acho que e fui eu. aí, Fui eu. foi você, né? Voltou. Voltou. E esse trabalho foi premiado como primeiro lugar em pôster, na apresentação pôster. Foi um reconhecimento para a nossa equipe também, que está atuando na pesquisa, até para a gente poder levar uma informação de qualidade, né? E a Associação Nacional de Ecoterapia também tem feito excelentes trabalhos junto com a Universidade de Brasília. Então é bem bacana esse movimento científico que está acontecendo na ecoterapia. Então a gente precisa sair desse patamar de ter medo de cavalo, não ser íntimo nessa relação. Os profissionais da ecoterapia precisam gerar essa intimidade. Eu não. Qual é a nossa data do primeiro workshop? Será que nossa equipe vai colocar aí? Vamos ver, vamos ver. Mas antes, até o pessoal colocar, parabéns mesmo, viu, Cláudia? Quando eu soube, eu fiquei super feliz com a sua premiação, do Instituto, né, como um todo, porque eu sempre falo, pesquisa é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né? E ainda mais na área da eco. Eu falo, eu gostaria até na equitação fazer algumas coisas relacionadas, acho que seria super legal.
E é importante para sair um pouco do empirismo e trazer realmente o conhecimento científico, né? Realmente respaldar algumas atividades que a gente faz. E você Vamos fazer, nos representa. Eu acho, você sabe que você falou de vamos fazer. pesquisa? Eu adoro pesquisa. E eu falo, Vamos fazer com os nossa, acho que deve profissionais estar que assim, ia ser vierem no tão legal. curso. Já vamos Oi? preparar. Essa primeira turma que vem para o curso, já vamos preparar um protocolo de avaliação que você faz. Vamos ver vamos pensar numa pesquisa bacana, vamos ver uma hipótese, né, de Fala. pesquisa e uma pergunta que a gente deseja responder sobre os profissionais da ecoterapia nessa relação com os cavalos. E vamos desenvolver algo sim, isso é muito importante, muito Eu importante. adoro, eu acho incrível, incrível. No nosso instituto, a gente tem toda sexta-feira o Momento Cavalo. E essa semana a gente está com as terapeutas que são novas na nossa equipe. A gente pega cada cavalo, Maiara, a gente vê frequência de passo do cavalo, a movimentação tridimensional, se o cavalo é mais lateral, se ele é mais frontal, se ele é mais, né, super inferior, vertical, movimentação, qualidade, quando ele transpista, qual o movimento que mais aparece, mais fica proeminente, né? A altura dos cavalos, o tempo, quantas passadas ele consegue dar num espaço de 10 metros, porque aquele cavalo que transpista naturalmente, ele dá menos passos nesse percurso. E nossa equipe fica assim, nossa, eles sentam, a gente coloca alguns pontos de referência para ver a movimentação de ombro, movimentação de quadril. Fala, nossa, como esse cavalo movimenta quadril, como esse cavalo movimenta. Então, esse momento cavalo, de você conhecer seus cavalos, de você sentir o seu corpo, tem que ser feito por todos os profissionais da ecoterapia, né? Então, nós vamos começar a despertar essa consciência, né, através de olhar para si, para depois olhar para essa relação. Eu e os cavalos do meu. Voltou? Tá Ih, travou aí? de novo. Peraí, vamos ver. Travou? Agora voltou, voltou. Pode continuar. Voltou. E o legal é que na nossa instituição, você viu que a gente está em reforma, né? Que nós vamos promover não só um curso, mas uma experiência da pessoa ficar lá, né? Dormir próximo dos cavalos, comer lá. Então, ela não precisa se preocupar com a sua alimentação, se ela vai ter um banho quente, se ela tem que ir para o hotel, se onde ela vai pegar comida. Não. Ela vai ter todas essas necessidades básicas supridas por nós e ela está pronta lá para aprender, para ser o momento dela, o momento de desenvolvimento profissional, né, Mayara? Então a gente Ainda num está. lugar super aconchegante, que eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, ainda, além de tudo, super gostoso e aconchegante do lado dos cavalos, numa vista linda. Então, além de todos esses benefícios, ainda é uma oportunidade gostosa, né? De você ainda de ficar num lugar aconchegante. Isso que é gostoso. É muito bom. Vamos chamar a Stephanie para ver se tem perguntas, Vamos, deixa eu comentários. chamá-la aqui. Que a Stephanie é nossa voluntária, nossa apoiadora em todas as nossas lives, né? E ela se colocou à disposição para colocar, para falar para a gente os comentários, né, Mayara, as Uhum. perguntas. Acabei Eu de chamá-la. não consigo acompanhar tudo É, aqui, eu eu não também sou. tentei ler, mas a gente perde o foco. Eu também não consegui acompanhar as perguntas. Vamos ver se ela entra aqui conosco. Tá aí já. Aqui. Ah, Estou aqui não tô te colocando, vendo. lendo. Estou aqui. Se apresenta, Esté, quem você é. Eu não sei, agora live só tem 1 hora no Instagram, ou Não, tudo não, bem? agora não tem mais limite. Ah, então tá bom. Então conta pra gente aí, você primeiro se apresenta, né, para a turma, o que que você faz no passo a passo. Olá, pessoal, todo mundo. É um prazer de estar aqui com vocês. E então, eu sou a Stephanie, eu sou francesa e eu faço parte do programa do voluntarismo aqui no Passo a Passo. E caiu. Caiu, vamos colocar. Deixa eu colocá-la novamente.
Prontinho. Voltei. Ah, tá bom. Voltou. Internet é bem instável hoje. Está me ouvindo? Sim, super bem. Tá bom. Então, eu sou voluntária aqui no Instituto Passo a Passo, eu faço parte do programa Volunturismo, e é um programa para os estrangeiros, as pessoas de fora que podem vir aqui para aprender sobre a ecoterapia, sobre a gestão de um centro de ecoterapia, sobre os cavalos, como a Cláudia falou hoje, os três tripé. E o voluntário, ele dá do seu tempo, do seu talento. Então, eu estou aqui desde novembro de 2018. Eu devia ficar. Vixe, Caiu. Ela devia ficar só 2 meses. e acabou E ficando um aí, montão. ela já está há quase 3 anos e não quer ir embora, quer ficar aqui. Isso é muito bom. O programa e na Global Gallop, que é essa revista internacional, a Stephanie e a Ana Igel, que é uma outra voluntária, ajudaram na tradução e fazer esse relacionamento internacional. Hoje a Stephanie, a ideia dela é trazer outras pessoas de outros países para fazer o volunturismo também, né, Steph? Desculpa, eu não sei porque está sempre. Eu estou sempre sendo, não sei por quê. Então, e nessa revista, a Global Gallup, temos um artigo sobre o trabalho voluntário para trazer mais pessoas de fora por aqui. Vamos ter nossa vila multicultural e vai ser bem bacana de poder compartilhar toda esse conteúdo, essa cultura. O mundo precisa saber o que está acontecendo. Nossa, que pena, tá caindo Que toda hora. pena, Deixa eu ver se que ela pena. consegue, ela me mandar o pedir para entrar, fala para ela sair da live e entrar de novo. Stephanie, Tá. sai e entra de novo na live, aí na hora que você entrar já vai estar escrito para solicitar. Aí você aperta e eu te libero, pode ser isso. Tenta de novo. Vamos aguardar um pouquinho. Estranho, né? A Stephanie, ela é apaixonada pelo trabalho do Instituto, né? E ela quer levar para o mundo. A gente já estava com um grupo de ingleses para vir para cá passar algumas semanas de uma escola bilíngue aqui que a gente tem em Bragança. Porém, com a pandemia, atrasou um pouquinho nossos planos, né? Mas só atrasou. Eu falei que vai acontecer no momento certo agora, né? Essa pandemia, a gente teve que colocar algumas coisas na gaveta e tirar outros projetos da gaveta, né? É, exatamente. Prontinho, vamos ver se agora vai. Ela tem estado. Ah, tá bom. Voltou. Já te chamei. Sim, eu não sei por quê, tem um. Não sei. Mas então é isso. Eu quero convidar todo mundo que está assistindo essa live. E além, seria bacana fazer uma tradução em inglês depois. E aí colocar nas redes sociais em inglês para convidar todo mundo. Legal. Esté, teve pergunta pra gente? Não, não tive perguntas, só as datas são do curso, que vai ser uma data a confirmar o início de agosto, da biomecânica, e do lapidar 30 de setembro, 1º e 2 de outubro, é isso. Tá bom. Mas esses dias vamos deixar tudo lá nas redes sociais, vamos. Ai, caiu de novo. O que eu vi aqui é que o pessoal está perguntando bastante, Cláudia, é que você comentou de uma novidade. O pessoal quer saber a novidade. Repetir a novidade. Ah, que era da publicação na revista internacional, acho que era, né? A publicação na Global Gallop, que a gente foi além das fronteiras brasileiras, né? A gente
saiu numa revista internacional que vai para vários países, de vários centros de ecoterapia, né? Teve a novidade do nosso prêmio, tem a novidade agora da escola interna da ecoterapia. Então, essa estrutura que a gente está fazendo para proporcionar a experiência, não só vai lá, faz o curso e vai embora, né? A pessoa pode fazer um curso e depois morar com a gente por um tempo. Então, ela pode morar uma semana, 15 dias ou até um mês com a gente, que vai chamar a escola interna da ecoterapia. Então, ela foi, fez um curso lá com umas aulas de equitação com o Davis, fez a clínica da Maiara e vai ficar com a gente treinando isso que ela aprendeu durante um período. Então, ela pode contratar esse pacote também. Foi lá e fez um curso de gestão e quer acompanhar a gente na elaboração de um projeto. Então, ela mora com a gente e ajuda a gente na elaboração de um projeto depois que ela fez um curso de projeto. Porque é como você falou, né, Mayara? A gente aprende fazendo. Você aprendeu a montar cavalo montando. A gente aprende fazendo dia a dia de um centro de ecoterapia. Não adianta você fazer cursos de pessoas que vivem a ecoterapia na teoria, né? Tem que pegar a teoria e pôr pra prática, senão não adianta, né? Acho que Deu uma travadinha. Não, o que eu falo, que não adianta, né? A gente tem que pegar o que eu comentei, tem que pegar a teoria e pôr na prática, né? Que senão só a teoria não adianta. É. É isso. Ou prática sem embasamento teórico também fica uma prática vazia, né? Também não adianta. Exatamente. Exatamente. A Stephanie Então, essa colocou vai aqui ser que tem uma a ideia. pergunta. É que cortou, eu não te ouvi, desculpa. Agora eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá cortando um pouquinho. Tá cortando. Agora eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então show. Deu uma cortada. Não, que a Stephanie mandou uma pergunta. Ela fala assim: alguém perguntou sobre a diferença entre ecoterapia e equitação. Ecoterapia é um método terapêutico e educacional que tem um cavalo como agente de promotor, né, do desenvolvimento emocional, físico, cognitivo, social. Então, é uma prática terapêutica. E aí vai lá, e a equitação, A agora é só equitação no parte. dicionário está descrito. Agora sou eu. A equitação no dicionário está descrito, né? Qualquer dicionário que vocês procurarem, como a arte de montar a cavalo. Então, nada mais é do que uma técnica e uma habilidade que nós desenvolvemos para justamente se conectar com o cavalo através do nosso corpo. Então, através da equitação, a gente aprende. São 3 pilares, né? As atitudes mentais, o comportamento equino e as ajudas. As ajudas nada mais são do que o nosso idioma, né? Então, quando a gente quer que o cavalo ande, ou quando ele para, ou seja, quando a gente quer imprimir alguma ação que o cavalo, algum desejo que nós queiramos de movimentação que o cavalo tenha, as ajudas vêm como uma estratégia. E a equitação ensina justamente isso. Agora, não existe ecoterapia sem equitação. Pode existir equitação sem ecoterapia, mas não existe ecoterapia sem equitação, né? Aí que o instrutor de equitação, a equitação faz parte da ecoterapia, né? Não. Outro dia veio um aluno de curso básico e falou assim: não, mas eu quero aprender a ecoterapia, a parte terapêutica, não preciso da parte do cavalo. Eu falei, lê do engano. Eu falei assim: a ecoterapia é cavalo, não dá para separar. A não ser que você faça outro tipo de terapia, que não tenha cavalo. Não dá para separar. Não tem como, né? não tem como. É. A Elisa. Quer deixar algum. A Elisa. Tem mais uma perguntinha. A estrutura vai estar pronta para fazer o curso básico de outubro? Esperamos, Elisa, esperamos muito que o curso básico a gente já esteja com tudo pronto, organizado para vocês. É para estar. É para estar.
Já, o nosso, qual é a data que a Stephanie falou? É setembro, né, Má? O de agosto ainda vão definir, né? Acho que vai ser a primeira semana. A Chile pergunta, eu não sei quando que vai ser o curso do Paeda, mas ela perguntou se eu vou estar. Coincide, não, né? Não, acho que não coincide, né? A não ser que você venha fazer o curso do Paeda com a gente, né? É uma ideia Ai, também, viu, Shirley? Gostei. A bem gente fazer os legal. cursos da Mayara e a Mayara fazer os nossos para ela conhecer nossos Eu cursos. acho, eu acho. Se eu não tiver curso para dar aqui, eu vou com certeza. Eu Super acho que é legal. assim, né, Shirley? A nossa parceria está só começando. Então, nós vamos começar com a parceria nesses cursos. E nada impede depois dessa parceria ir se aprofundando e que é a nossa ideia, né, Mayara? A gente Sem ir dúvida. se nos conhecendo também e ir trabalhando junto. Então, com certeza, a gente vai estar em muitas coisas juntas. Sem dúvida, sem dúvida. Para mim vai ser sempre um prazer estar com vocês, porque realmente foi um convite que eu amei, amei mesmo. Só repetindo a data, gente, do de lapidação de equitação, né, para os profissionais de eco, vai ser no dia 30/9 até o dia 2/10. Então, é quinta, sexta e sábado. Quinta, meio período, né, de tardezinha e noite, que a gente vai pegar essa parte de avaliação. E dia 1 e 2 vai ser parte prática o dia inteiro, tá bom? Então, vai ser bem legal. E eu acho bacana colocar a responsabilidade social da Maiara também. Ela está sendo uma apoiadora do nosso projeto, né? Então, a parte social dela, como ela sabe que os profissionais da ecoterapia batalham muito para sua formação e tem que dar conta da formação terapêutica, da formação na área do cavalo, tem que dar conta de atender. Ela vai fazer um valor especial para os profissionais da ecoterapia para essa parceria. Por isso que o nosso foco são os profissionais da ecoterapia, né? Lá no passo a passo vai ser esse foco que a gente vai atender e é essa parceria que a Mayara está fazendo para a gente. Então, é assim, é a parte social do trabalho dela também que a gente agradece muito dela estar sendo uma apoiadora aí do desenvolvimento dos profissionais da ecoterapia, né? Ah, imagina, para mim é um prazer de verdade, que eu puder ajudar, como eu comentei aquela vez, a- né? Eu estou à disposição e realmente projeto e podem contar comigo sempre, sempre, sempre. Muito bom. Quando a Mayara falou assim, eu já trabalhei com ecoterapia, tenho vontade de voltar, pronto, tá voltando, né? De um outro jeito, nem Exatamente, tudo que a gente exatamente, sonha é daquele jeito que está preparado por Deus para nós, né? E o momento certo, acho que sempre chega, e eu acho que é esse momento, né? De como exatamente, você ajuda tantos profissionais, talvez a nossa atuação, a sua atuação hoje não é diretamente com as crianças, mas preparando, nos ajudando a preparar esses profissionais para estar com as crianças e multiplicar por esse mundo afora, essa ecoterapia, né, é consistente, que o profissional da ecoterapia conhece o que ele está falando, ele sabe qual é o melhor cavalo, qual é a melhor movimentação, né? Qual com profundidade esse cavalo para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, por quê, né? Como fazer essa conexão? exatamente, exatamente. Você falou tudo. É uma forma de eu estar junto com a Eco, então, que é um projeto que eu amo. E o de vocês é incrível, de verdade. Não é porque eu tô aqui na sua frente com o pessoal, não. É de verdade, vocês estão de parabéns e eu tô muito feliz e honrada de fazer parte. De verdade mesmo. Vai ser É muito muito bom gostoso. para nós. Muito bom. Olha que Muito bom. bacana, uma psicóloga que trabalhou comigo 11 anos, maravilhosa, Kelly Macedo, que Ai, que fazia essa legal. conexão com cavalos muito bem. Que gostoso te ver aqui, Ké. A Dani Nogueira, nossa aluna, a Cleci. Delícia, gente, ver todos vocês aqui, né? A Roberta, nossa voluntária. Muito legal, muito legal. Não estou conseguindo ver todo mundo aqui, mas bem bacana. Muito feliz. Agradeço a todos que estão aí assistindo a gente, né, Mayara? E cada vez mais, Exatamente, passo a exatamente. passo, se unindo com pessoas aí super do bem, super profissionais e para a gente levar essa excelência aí
na nossa área. Obrigada. Obrigadão, viu, Cláudia? Obrigada pelo bate-papo, viu? Mais uma vez um prazer estar aqui com você hoje. Foi uma delícia. Vamos Uma marcar delícia. outros. Vamos. Marcaremos outros bate-papos. E para o pessoal, gente, não percam, né? Quem trabalha aí com ecoterapia, quem quer também não deixem de participar, falem Então, lá com a Ju, com a Cláudia, com a Cleci, com as meninas que estão aí, que vai ser bem legal esse curso. Então, aproveitem que vai ajudar muito, muito mesmo vocês a se conectar de forma mais adequada aos cavalos. exatamente. Como o atendimento é singular para a fase que a pessoa está, pode ter aquele instrutor de equitação que já está há anos na ecoterapia e aquele que está pensando em começar e aquele que está começando. Numa mesma turma pode, porque apesar da gente vai trabalhar em grupo, o atendimento Pode. vai ser individualizado. Então, essa metodologia é muito Uhum, bacana porque é inclusiva. É inclusiva. Tudo no passo a exatamente. passo é inclusivo. Então, é uma metodologia inclusiva, né? Muito bom. Exatamente. Obrigada, Mayara, de coração. Obrigada mesmo, Beijo. amei, obrigada. Uma excelente noite para você, bom final de semana para todos, viu, gente? Obrigada pelo tempo de vocês, por compartilhar aí conosco esse bate-papo. Isso, e aí, né? Se inscrevam no canal da Mayara, quem não está ainda, se inscreva no canal do Passo a Passo, quem não está Quem não está ainda no ainda, passo a passo, por e vai favor. seguindo aí as novidades, né? Obrigada, Má, beijo. Obrigada. Tchau, tchau, gente.